Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da revista, falando sobre missões. E hoje estamos na lição número 3. Antes de nós começarmos a abordar o tema da lição, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para ensinar a Tua palavra, Senhor. Por isso eu peço ao Teu Espírito Santo, faça-nos compreender, ter-nos discernimento, sabedoria, orientação, e que Tu possa abençoar cada irmão, cada irmã que vai assistir, Senhor, através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, Pai, cada família, cada lar. Desperta o Teu povo para orar, para ler mais a Tua palavra, para ter mais conhecimento dela, Pai, para assim nós sermos edificados por ela. Seja conosco e abençoe. Isso é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, aí a nossa revista fala sobre o texto áureo, E o texto áureo é lá em Isaías 49, 6, que diz: Disse ele, pouco e seja o meu servo, para restaurares a tribo de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Então, esse é o texto áureo que nós lemos, acabamos de ler, da lição número 3. Na nossa lição aí, fala que, na introdução, que nesta lição temos o propósito de estudar as perspectivas da missão no Antigo Testamento. Para isso, temos como elementos importantes a nação de Israel e o amor de Deus manifestado à mulher estrangeira, a viúva de Serepta, que Elias encontrou, e o chamado de Deus a Jonas para ir a Nínive. Assim podemos ver a evidência do Antigo Testamento que se tornaram muito claras no Novo a respeito da obra missionária. Nós não vamos ler agora todo o texto, mas na lição tem primeiro a Reis, que fala lá no versículo 8 e 9, depois tem no versículo 17 ao 22, quer dizer, 1 Reis, capítulo 17, temos o versículo 8 e 9, repetindo, e 17 ao 22. Em Jonas, temos em Jonas 1, que fala também, que aí eu vou até ler porque é mais curtinho, já que eu não vou ler 1 Reis, porque a gente vai levar muito tempo. Mas depois os irmãos e irmãs podem ler, entendeu? Que ali fala sobre a viúva, de Serepta e tal, e do filho que faleceu, e Elias orou e ele ressurgiu. E aí em Jonas 1 veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, no versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, por isso que na introdução fala sobre a viúva ali de Serepta e fala de Jonas, que Deus ordenou que ele fosse a Nínive. Já no item 2, a apresentação da lição, temos como objetivo da lição a identificar Israel como povo escolhido para um propósito missionário, demonstrar o amor de Deus para com outras nações e relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Já na letra B, a motivação. Então, quer dizer, nessa motivação, a perspectiva global de salvação está presente em todo o Antigo Testamento, e essa perspectiva não é periférica, mas intencional. Mesmo no Antigo Testamento, Deus já intencionava salvar outros povos, e esse propósito é compreendido a partir da vocação de Israel para um povo que revelasse o Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Já no item C, sugestão de método. Chegamos à terceira lição e é muito importante fazer uma revisão do que já estudamos nas 2 lições anteriores. Lembre que revisar é uma lei preciosa do ensino. O aluno precisa perceber com clareza o desenvolvimento do assunto ao longo do trimestre. Lembre-se que a primeira lição abordamos o conceito da grande comissão e de missões transculturais, bem como uma visão global do Evangelho, e na segunda lição estudamos a natureza missionária de Deus, seu amor e sua implicação transcultural de sua missão. Assim, nesta lição, vamos estudar de maneira específica a natureza missionária de Deus no Antigo Testamento. E temos a conclusão da lição, que é a aplicação, o Senhor Jesus é a verdadeira interpretação do Antigo Testamento, de modo que em sua vida e ministério podemos perceber o cumprimento do plano de salvação, projetado por Deus desde o início do Antigo Testamento, lá desde Gênesis 3,15. E no item 4, o subsídio ao professor, que é a revista do ensinador cristão, vale a pena conhecer essa revista, que traz reportagens dos artigos, entrevistas e subsídio ao apoio às lições bíblicas do adulto. Na lição 95, página 37, você encontrará o subsídio especial para essa lição. Eu, quando mandei a lição para vocês, principalmente o pessoal da igreja, que eu mandei essa lição digital, né? Essa revista digital, melhor dizendo. Então, ali é a revista do professor. Eu não tinha conseguido a revista do aluno. Então, os irmãos podem aprofundar até na revista do próprio professor, que ela sempre tem mais algum conteúdo. E no item B, o auxílio especiais, ao final do tópico, você encontrará o auxílio que dará um suporte à preparação de sua aula. O texto é formal, moral e religiosa da religião nacional de Israel, localizado depois do primeiro tópico, e aprofunda a reflexão a respeito da missão de Israel, como testemunha da revelação de Deus ao mundo. E o texto, o concerto de Deus com o israelita. Afinal, o tópico 3 amplia a reflexão a respeito da aliança de Deus com o israelita. Então, nós temos aí, no item 1, já lá nos comentários, que Israel é um povo escolhido para um propósito missionário, que o plano de Deus, o Senhor nosso Deus, planejou desde o tempo antigo que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra, conforme Gênesis 2, 3 e conforme Mateus 24, 14 e também 28, 18 a 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Desta forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus, conforme Isaías 4, 32, do 5 a 7, e 43, do versículo 10 a 13. E já no número 2, a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunha para Deus. Neste aspecto, são muitos relatos bíblicos que dão conta dos desvios do israelita e de sua desobediência, idolatria e pecado morais que relativamente à aliança com Deus, conforme Ezequiel 22, versículos de 1 a 5. Entretanto, o meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Já no número 3, a contribuição de Israel para o mundo, apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e perseveraram no Antigo Testamento a traduzi-lo em grego. As línguas mais usadas naquele período, além de escribas judeus,
manter viva a ideia que um dia o povo e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderia a ela. Neste sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo, conforme João 4:42. Quer dizer, embora Israel tinha falhado em sua missão, a nação mesmo assim contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. E o auxílio missionário? A força moral e religiosa da religião nacional de Israel. A contracultura e o idealismo mencionado acima não foram assumidos abertamente e cumpridos superficialmente. Eles necessitaram das fundações profundas e seguras, convicções firmes, persuasões divinamente trabalhadas e uma coragem e lealdade que não hesitavam diante do perigo. As críticas à animosidade ou sofrimento, nada disso falta na sociedade de crentes do Antigo Testamento, pelo menos não nos advogados e líderes responsáveis. Deus revelou-se a Israel através de várias promessas incondicionais, que veio o tempo em que as circunstâncias mudam. Sua real realização pode ser interrompida e adiada, mas as promessas não permanentes devido ao caráter imutável e fidelidade moral de Deus. Seu divino, eu irei, e sua garantia, as promessas são asseguradas a um povo que tem fé. Deus permanece o Deus da promessa de Israel. Essas promessas sagradas conferem tremendamente a responsabilidade a esse povo. Realmente, a ideia de promessa é tão importante e dinâmica que torna fundamental na interpretação da organização do Antigo Testamento. Deus e Israel estão unidos irrevogavelmente em uma relação de promessa. Deus é o único Deus de Israel. Israel é um povo de Deus. Né? Então, aí tem no item 2, o amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos, erudito em Jonas Plauer, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos, podendo perceber isso nos capítulos 40 e 45 do livro do profeta Isaías. A ida do profeta Elias a Serepta e o livro do profeta Jonas, nos livros proféticos, encontramos profecia de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos, conforme Isaías 45, versículo 6 e versículo 22, Isaías 49, versículo 6 e Isaías 52, versículo 10. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. A viúva de Serepta e o profeta Elias. Serepta é uma antiga cidade fenícia localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Serepta, a casa de uma viúva, que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa. Já convencida que ela e seu filho morreria logo depois, mas quando a viúva obedeceu a palavra de Deus, a palavra de Elias, melhor dizendo, foi abençoada com o milagre da boticha, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e restaurou a vida. A mãe do menino falou: "Nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade", conforme 1 Reis 17, 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira.
E aqui no item 3, número 3, a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Ele não é, por acaso, o tema do seu livro. É a misericórdia de Deus para com todos os homens, conforme Jonas 1:2, Jonas 3:2 e Jonas 4, do 4 a 11. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a abater sobre os ninivitas. Como consequência de seus muitos pecados, Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral, conforme Naum 1:11, e a Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um despertamento espirituais mais notável da história, quando o rei conclama que todo jejum e a oração, por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como assim, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor fez ver que ele ama a humanidade toda, conforme Jonas 4:11. Então aí temos no item 3, a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. A aliança de Deus com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida, conforme 1 Pedro 1:19 e 20. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de se tornar conhecida a sua glória entre as nações, receber delas legítima adoração. Por isso não há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Já no número 2, aliança incondicional e condicional. Aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante o qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder a sua própria iniciativa bênção para aqueles com quem compactua, conforme Gênesis 12, 1 a 4. A aliança condicional é uma proposta de Deus e que num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo as condições pré-estabelecidas, ele promete conceder a bênção especial ao indivíduo, desde que esse cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento, conforme Deuteronômio 28. Assim, por meio de sua aliança, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial e resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo, conforme Gálatas 4:4. Então, a gente pode chegar aí na conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar mensagem de salvação somente para si, mas proclamar entre as nações a sua glória, entre todos os povos suas maravilhas, conforme Salmo 96:3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, tema da própria lição. Nós temos aí, revisando o conteúdo, que temos 5 perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta: para quem Deus chamou o povo Israel? A resposta: o Pai chamou a nação de Deus, Israel, para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser servo e testemunha de Deus, conforme Isaías 42, 5 a 7 e 43, versículo 10 a 13. A segunda pergunta:
Em que Deus tornou Israel diante de outras nações? A resposta: Deus tornou Israel uma bênção para as outras nações. Terceira pergunta: quais os dois exemplos bíblicos, de acordo com a lição, que mostram Deus interessado em pessoas e nações estrangeiras? Aí tem a resposta: o relato da viúva de Sarepa, tá? E o Jonas em Nínive. Quarta pergunta: o que são essa aliança incondicional e condicional? Resposta: a aliança incondicional é disposição soberana de Deus em estabelecer um contrato inconstitucional ou declarativa e restritiva pela sua própria iniciativa. Já a aliança condicional é um contrato condicional e mútuo com o ser humano. E a quinta e última pergunta: o que Deus estabeleceu com o homem e qual foi o seu propósito disso? Resposta: porque, meio à sua aliança, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial que ressuscitou no advento do Senhor Jesus como Salvador. Então, nós temos que, nessa lição, a gente vê que há uma verdade de prática, que é o amor de Deus para com todas as nações e deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação de almas perdidas. Então nós temos o texto áureo, que nós já lemos, Israel é um povo escolhido para o propósito missionário, e o plano de Deus, que o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos, que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado em todos os habitantes da terra. E nós temos que o plano de Deus, o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunha de Deus. Qual foi a falha de Israel nesse caso? Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunha para Deus. E nós temos a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tomou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus, eles receberam e perseveraram no Antigo Testamento e traduziram em grego a língua mais usada naquele período. A contribuição de Israel para o mundo. Também não podemos nos esquecer que Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio a Israel como Salvador do mundo. Então, temos aqui a falha, né? Embora Israel tenha sido falhado em sua missão, a nação contribuiu para a revelação do plano de Deus ao mundo. E o amor de Deus para com as outras nações. O olho de Deus está todo sobre os povos e a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquia. E a viúva de Serepta é o profeta Elias. Serepta como já falamos, é uma antiga cidade fenícia localizada próxima ao sul de Sidom. Nessa cidade foram 2 limites de Israel por intermédio de Elias. Deus operou grandes milagres na casa de uma viúva. Dessa forma, o Senhor tornou conhecido de uma estrangeira. E a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um pouco missionário bíblico para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Por meio do relato da viúva de Serepta e Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus para as nações do Antigo Testamento. Quer dizer, então temos aí as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. E a aliança de Deus que há na Bíblia, são denominadas condicionais e incondicionais, como já vimos, e Deus, entre Deus e a humanidade. Então a gente falou da aliança incondicionais e condicionais. Agora temos como a conclusão, que já falamos, né, que concluímos. Então essa
é, no caso, o objetivo da lição, trazer para nós o objetivo de Deus de colocar Israel desde o começo, né? E a gente vê aí que o povo de Israel está passando, né, com essa guerra, com esse terrorismo, né, que está acontecendo, mas a gente vê que Deus nunca abandonou Israel, porque foi um povo escolhido. Agora, o que acontece com Israel é justamente porque é um povo, tá? Não digo a todos, mas os judeus muitos não reconheceram Jesus como Messias. E eles teriam que fazer missões, já que foi uma nação incumbida para dar um testemunho, né? Onde ali eles tinham as palavras dos profetas do Antigo Testamento, tudo era voltado para Jesus, né? O Messias que viria o mundo, o Salvador do mundo, aquele que morreria na cruz para resgatar nós da escravidão, do pecado. Então, o que acontece? Ele é tipo de Moisés, ele é tipo de Elias, né? Quer dizer, então, ele era para ser reconhecido pelos judeus como Messias. Israel era para ser uma nação que fosse a maior nação missionária do planeta, no qual eles teriam que dar o testemunho da palavra de Deus ali, para que tanto eles reconhecessem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como muitos reconhecem, mas não reconhecem o Filho de Deus, e que não há salvação em nenhum outro, através de Jesus Cristo, porque todos precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador para que tenham a vida eterna. Como a própria palavra de Deus diz, que ninguém chegará ao Pai a não ser por Jesus, né? E Jesus usa essas palavras. Então, o que acontece? Mas, infelizmente, Israel não fez seu papel de missionário. Mas o que nós, como cristãos, né? Porque crente, não posso ser que nós verdadeiramente somos crentes, porque até os demônios crêem, né? Mas a gente deve dizer que nós somos cristãos, porque nós somos descendentes e co-herdeiro com descendentes de Cristo e co-herdeiro com Cristo. Então, o que acontece? Nós precisamos proclamar a palavra de Deus, proclamar as boas novas, que é a salvação, que é a libertação do povo. Não apenas que alguém vai dizer, mas o povo está livre. Sim, ele está livre, mas não livre do pecado, porque sem a remissão dos pecados, sem o arrependimento, ninguém chegará a Deus. Então é preciso que nós, a cada dia, nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas, confessamos a Deus nossos pecados, e aí sim, Deus é fiel e justo para nos perdoar, e através desse perdão nós temos essa comunhão com Cristo, e assim podemos ser usados pelo Espírito Santo para falar das boas novas, e assim, vidas e após vidas serem salvas. Por isso nós somos os verdadeiros missionários da palavra de Deus, no qual nós pregamos a Cristo como Senhor e Salvador. Então aí, essa é a terceira lição. Nós já fomos para a quarta lição, que é no próximo dia 22 do mês 10, e assim sucessivamente até chegarmos à 14ª lição, que provavelmente terminaremos no dia 31/12 de 2023. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa aula da escola. Entendemos que nós precisamos ser missionários e precisamos propagar as boas novas do nosso Salvador. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida que assistiu ou vai assistir essa live. Abençoe cada família, cada lar. Se porventura tiver alguém enfermo, que o Senhor ministre a cura ali, que o Teu Espírito Santo console, conforte e abençoe cada vida, Senhor. Ilumina nossa mente, nosso coração, perdoa os nossos pecados, nossas faltas,
tudo aquilo que fazemos que não te agrada, e que possamos nos arrependermos dos nossos pecados, Pai, e confessarmos a Ti, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Dê um domingo abençoado, abençoe que não apenas nós fomos assistir o culto nas nossas igrejas, mas que possamos participar do culto, Senhor, e que possamos ter uma semana abençoada, uma semana frutífera, Senhor, uma semana no qual o Senhor possa abençoar o trabalho de nossas mãos e nos abençoar a cada dia. E livra-nos de todo o mal, Senhor, toda a violência que há na face da terra. É que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, até a próxima lição. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo domingo e uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém.